Há cerca de 2000 anos atrás, chegou na cidade de Éfeso um judeu natural de Alexandria. Ele era cheio do Espírito Santo, eloquente e poderoso nas Escrituras. Aparentemente, esse homem era muito acima da média e não precisava melhorar em nada. Porém, um casal se aproximou dele e o mostrou muitas coisas que ele desconhecia. Por se submeter humildemente ao discipulado deles, a vida desse homem mudou para sempre. Ele se tornou melhor do que ele era, e a sua vida pôde impactar muito mais pessoas. E ministerialmente ele pôde ir bem mais longe. Essa é uma história verídica e se encontra na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos, capítulo 18, versículos do 24 ao 26. Havia algo na vida de Priscila e Áquila que poderia ser acrescentado na vida de Apolo, e por causa da sua humildade em se submeter ao discipulado deles, Apolo pôde crescer espiritualmente e ministerialmente, a ponto de se tornar objeto de disputa na igreja de Corinto, em que alguns preferiam o seu ensino do que o de Paulo. Veja, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo e eu de Apolo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Também Apolo é um dos possíveis autores da carta aos Hebreus, ao lado de grandes nomes como Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo, Clemente de Roma, entre outros. O crescimento de Apolo se deu quando este recebeu com mais exatidão os ensinamentos de Priscila e Áquila. Se ele não os tivesse seguido, talvez jamais teria tido a notoriedade que teve nas Escrituras. Embora ele fosse cheio do Espírito, eloquente e poderoso nas Escrituras, ele precisava aprender sobre a palavra com mais exatidão. Eu contei essa história real para mostrar para você que o que faz a diferença na vida das pessoas não é a eloquência que ela tem e necessariamente não é o talento que ela tem e necessariamente não é o conhecimento que ela tem, mas é a exatidão com que ela utiliza tudo isso. E quando falamos de sair do ponto A para o ponto B, saber com precisão o caminho que vamos percorrer fará toda a diferença. Nesse vídeo eu vou te mostrar o mapa interpretativo do Apocalipse. Este mapa vai te mostrar com precisão todo o caminho que você terá que percorrer para interpretar o livro. Neste percurso, você vai conhecer a terceira barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. Eu vou te mostrar 3 chaves de interpretação que vão te ajudar a superar essa barreira. Também eu vou te mostrar o exame que aumenta a compreensão do livro de forma extraordinária. Esse exame que eu chamo de raio-x do livro do Apocalipse confirma que toda a interpretação que foi feita está correta e 100% de acordo com a Bíblia. Esse exame é como se fosse uma prova real. Assim como a prova real valida os cálculos matemáticos, esse exame valida toda a nossa interpretação. Irei te responder a seguinte pergunta: por que os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse são mais fáceis de interpretar e os outros 19 capítulos são mais difíceis? Também você saberá por que o método judaico tem esse nome. Eu vou te mostrar toda a mecânica por trás do método e por que ele tem sido um divisor de águas na vida de vários cristãos ao redor do mundo, fazendo com que eles realizem o sonho de entender o livro do Apocalipse pela primeira vez. Como foi o caso do pastor Lizarbe Verdson, que procurou durante anos um curso na internet que pudesse ajudá-lo e quando nos encontrou, constatou que não existe um material tão completo e tão aprofundado sobre o tema. Veja também o que disse o mestre em teologia, José Maria. Ele amou a nossa didática de ensino e elogiou o conteúdo do curso.
O aluno Hamilton França, que é professor universitário e morador de Campina Grande, também elogiou a didática e a praticidade do curso. Bom, não dá tempo de mostrar aqui todos os depoimentos, mas você pode ver todos esses que eu citei na íntegra e muitos outros rolando essa página para cima. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista, pois eles são mandatórios para você iniciar a sua jornada na interpretação do livro do Apocalipse. No primeiro vídeo eu mostrei a primeira barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse, que são os parênteses do livro. Mostrei que para superar essa barreira, o método judaico possui a técnica de separação dos parênteses. Mostrei os 3 primeiros benefícios que essa técnica traz e que ela resolve o problema da desorientação causada pelos parênteses. No segundo vídeo eu mostrei a segunda barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse, e é a falta de conhecimento do que ocorreu antes, nos outros 65 livros. Mostrei que a falta de conhecimento pode ser superada através dos 2 catálogos do método: o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes e o catálogo de localização profética. Portanto, se você não assistiu aos 2 primeiros vídeos dessa série, corre lá para assistir. Eu quero agradecer aos vários comentários do primeiro e do segundo vídeo, e também cada curtida e cada compartilhamento. Isso me dá aquela sensação de que eu estou cumprindo bem a minha missão de ajudar as pessoas a compreenderem melhor a sua Bíblia e, finalmente, interpretar o livro do Apocalipse. Bom, esse vídeo é sobre os seus próximos passos, sobre o seu progresso na interpretação do livro. E para progredir, você só precisa de uma palavra, e a palavra é ação. E você só vai agir se você tiver uma rota clara de onde você está agora e onde você quer chegar. E nesse vídeo eu vou avançar com você através do mapa interpretativo do Apocalipse. Se você está aqui nesse vídeo e deseja realizar o sonho de interpretar o livro do Apocalipse, é importante que você me acompanhe nesse estudo. Eu vou deixar o mapa interpretativo do Apocalipse em PDF logo abaixo desse vídeo para você baixar. Baixe esse mapa para você usar como referência na nossa apresentação. Eu não vou explicar tudo o que tem no mapa com detalhes, porque senão esse vídeo iria ficar muito grande e provavelmente não sairíamos daqui hoje, pois o tempo está bem curto e eu preciso receber os novos alunos do curso O Apocalipse em Poucas Horas. Quero começar respondendo a seguinte pergunta: por que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse são mais fáceis de interpretar? Na minha opinião, não existem coisas fáceis ou difíceis, pois fácil e difícil é apenas uma questão de saber ou não saber. Para quem não sabe algo, este chama esse algo de difícil. Para aquele que sabe algo, este chama esse algo de fácil. Portanto, fácil ou difícil é uma questão de saber ou não saber. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra quando estávamos cursando o ensino fundamental e quando fazíamos a prova de matemática? Ao terminar a prova, nos encontrávamos com os nossos colegas de turma, lá no pátio. Alguns diziam: esta prova estava moleza. Outros diziam: nossa, essa prova estava muito difícil. Só caiu o que eu não estudei. Se nós refletirmos bem, vamos chegar à conclusão de que o problema não estava na prova, e sim em saber ou não saber a matéria. Esta mesma realidade se aplica ao livro do Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos são mais fáceis para a maioria dos cristãos, pois são mais pertinentes à igreja. São bem parecidos com as cartas dos demais apóstolos. Grande parte do conteúdo dos 3 primeiros capítulos está em uma linguagem que foi vista antes, lá nos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas. Embora algumas passagens tenham algumas figuras e símbolos, é um conteúdo mais familiar. Do capítulo 4 em diante, entramos em um terreno mais profético. O conteúdo se assemelha mais com aquilo que vemos nos profetas. E isso não soa muito familiar
para 99% dos cristãos modernos, pois a maioria deles desconhecem completamente as profecias veterotestamentárias. São poucos os cristãos em nossos dias que têm um conhecimento profundo dos profetas do Antigo Testamento. Para os primeiros cristãos, o conteúdo do livro do Apocalipse era mais fácil de entender, pois estes conheciam bem os textos do Antigo Testamento, estavam muito familiarizados com eles, pois era o único conteúdo até então que tinha oficialmente peso de escritura. Eles os valorizavam mais. Embora as cartas escritas pelos apóstolos circulassem pelas igrejas, elas ainda não tinham oficialmente o peso de escritura inspirada, pois o Novo Testamento só foi compilado e finalmente ganhou status de escritura inspirada nos concílios de Hipona, em 393, e Cartago, em 397 depois de Cristo. Portanto, os primeiros cristãos liam as cartas deixadas pelos apóstolos, porém liam muito mais o Antigo Testamento, pois só este tinha oficialmente e reconhecidamente peso de escritura inspirada. Por isso, eles estavam muito a par do cumprimento das profecias que ocorrem do capítulo 4 em diante no livro do Apocalipse. Quando eles batiam os olhos no conteúdo profético ali exposto, não tinham muita dificuldade de entenderem, pois já haviam visto aquele conteúdo nos profetas exaustivamente. O que estamos constatando aqui é a pura realidade. 99% dos cristãos modernos se perdem na interpretação do Apocalipse por falta de conhecimento das profecias que estão se cumprindo abundantemente do capítulo 4 em diante no livro do Apocalipse. Ou seja, do capítulo 4 em diante, esse conteúdo é desconhecido para a maioria dos cristãos modernos, e aquilo que não sabemos, costumamos dizer que é difícil. O que está sendo visto aqui, do capítulo 4 em diante, é simplesmente o cumprimento de centenas de profecias do Antigo Testamento. Segundo o teólogo escocês William Barclay, um dos maiores teólogos do nosso tempo, o livro do Apocalipse cita 20 dos 39 livros do Antigo Testamento. Ele cita Ezequiel, Daniel, Êxodo, Levítico, Isaías, Salmos, Jeremias, 1 Crônicas, Sofonias, Joel, Zacarias, entre outros. Ou seja, o autor do Apocalipse faz uso de mais da metade dos livros do Antigo Testamento. No nosso primeiro vídeo, o aluno Cleiton Melo testemunhou que o conteúdo do Apocalipse está inserido em todos os livros da Bíblia. E saber disso foi fundamental para que ele pudesse entender o livro. Também o teólogo escocês William Barclay constatou que o autor do Apocalipse não consegue andar muito no livro sem citar as profecias do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse possui 245 citações ou alusões ao Antigo Testamento. O autor escreve em grego, mas pensa como judeu. Após anos de estudo, descobri que o teólogo escocês tinha razão. De fato, o livro do Apocalipse é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Na verdade, ele é o cumprimento dessas profecias. Se o autor do livro escreveu o livro pensando como judeu, para interpretar o livro, portanto, precisamos pensar como ele pensava e ver como ele via. Do contrário, não teremos sucesso na sua elucidação. Apenas vendo com seus olhos será possível desvendar o livro todo. Portanto, a terceira barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse é a falta de uma visão judaica interpretativa das profecias. Para superar essa barreira e te fazer enxergar como o autor via o cumprimento das profecias, o método judaico possui 3 chaves interpretativas e uma técnica chamada de raio-x do livro do Apocalipse. Essas 3 chaves e essa técnica irão te fornecer a visão judaica necessária para elucidar o livro. Vale a pena ressaltar que ter uma visão judaica não é deixar de ser cristão para converter-se ao judaísmo. O método judaico consegue te fornecer uma visão judaica sem comprometer a sua visão eclesiástica e sem prejuízo
para a doutrina neotestamentária. O que vamos fazer é te fornecer a visão original daquele que escreveu o livro. E a visão do autor tem como pano de fundo as profecias do Antigo Testamento, que é uma visão comprovadamente judaica. Por isso o método judaico tem esse nome, pois ele dá ao intérprete a visão judaica para interpretar o livro. O segundo catálogo do método vai te fornecer todo o conhecimento das profecias que estão se cumprindo no livro, mas as três chaves e o raio-x do livro vão te dar a visão para encaixar todas as peças e finalmente interpretá-lo. Vamos percorrer agora o mapa interpretativo do livro do Apocalipse. Enquanto percorremos o mapa, eu vou te explicar, resumidamente, o funcionamento de cada uma dessas chaves e também do raio-x do livro. O nosso primeiro passo neste mapa é dividir o livro do Apocalipse para facilitar o seu entendimento, pois essa divisão vai fracionar o caminho que vamos percorrer em várias etapas, facilitando a compreensão. O livro do Apocalipse possui ao todo 22 capítulos. O capítulo 1 é a introdução do livro. Os capítulos 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Os capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu, após o arrebatamento. Próxima divisão do livro vai do capítulo 6 ao 18. Ela mostra a tribulação na terra. Essa é a divisão com mais capítulos. O capítulo 19 mostra a segunda vinda de Cristo. O capítulo 20 mostra o reino milenar de Cristo, ou seja, o governo de Cristo na terra por 1000 anos. Os capítulos 21 e 22, o estado eterno, ou eternidade. Essa é a divisão mais conhecida e difundida pela maioria dos estudiosos de escatologia. Antes de entrarmos no mapa, quero que você saiba que não vamos aqui interpretar o livro todo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Isso eu faço com os meus alunos no curso O Apocalipse em Poucas Horas. A proposta aqui é percorrer com você neste mapa o caminho que fazemos no curso, de forma bem resumida, para te apresentar um pouco do funcionamento das técnicas e chaves do método judaico e a sua operacionalidade. Dito isso, então vamos para o mapa. Capítulo 1. Introdução do livro. Neste capítulo eu mostro onde pegar a chave cronológica. A chave está logo no capítulo 1, como se estivesse pendurada na porta. A chave se encontra no versículo 19 deste capítulo. Ou seja, o próprio livro nos ensina como devemos interpretá-lo. Essa chave nos mostra que para acertar na interpretação é imperativo que interpretemos seu conteúdo não de forma aleatória, pulando as passagens e destruindo a sua cronologia. Mas a chave nos mostra que precisamos interpretá-lo de forma sequencial e cronológica. Ela nos mostra que o livro possui uma sequência natural de eventos, que trata de passado, presente e futuro. Você vai conhecer profundamente essa chave e verá o seu funcionamento no curso O Apocalipse em Poucas Horas. Capítulos 2 e 3, Cartas às 7 igrejas da Ásia. Nestes 2 capítulos, mergulhamos fundo na história e nas particularidades de cada igreja. Com certeza, este será o estudo mais completo sobre as 7 igrejas da Ásia que você já viu. Capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu. Nestes capítulos, iremos responder a dezenas de perguntas. Entre elas, quem são os 24 anciãos? E quem são os 4 seres viventes? Logo no início do capítulo 5, aparece um livro misterioso, selado por dentro e por fora. O que esse livro representa? E por que o livro está selado por dentro e por fora? E por que Jesus é o único digno de abrir esse livro? São dezenas de perguntas que serão respondidas todas nestes 2 capítulos. Capítulo do 6 ao 18, período da tribulação na terra. Sem sombra de dúvidas, aqui estão as passagens mais desafiadoras para os intérpretes do Apocalipse. Aqui começam as séries de juízo, selos, trombetas e taças.
e onde estão localizados todos os parênteses. No nosso primeiro vídeo mostramos todas as dificuldades causadas pelos parênteses. Para superar a barreira dos parênteses, utilizamos aqui a técnica de separação dos parênteses, onde separamos os parênteses das séries de juízo para estudá-los individualmente. Essa técnica resolve o problema de desorientação causada pelos parênteses do livro. No nosso primeiro vídeo, eu mostrei que essa técnica te trará 3 benefícios. O primeiro benefício é que ela vai te trazer mais clareza, deixando a leitura mais fluida e o texto mais direcionado. O segundo benefício é que você vai saber exatamente onde começam e terminam as séries de juízo, e onde começam e terminam os parênteses e vice-versa. O terceiro benefício é que você não vai mais se perder no entendimento cronológico do livro. Você vai poder se localizar no texto, sabendo exatamente o que está lendo. Saiba que no curso Apocalipse em Poucas Horas, primeiro estudamos todo o conteúdo contido na abertura dos selos. Depois, estudamos todo o conteúdo contido no tocar das trombetas e, em seguida, estudamos todo o conteúdo contido no derramar das taças. Ao encerrarmos o conteúdo das séries de juízo, agora é a hora de estudarmos o conteúdo dos parênteses, que são ao todo 9 capítulos. Aqui está toda a dificuldade do livro. Esse conteúdo está carregado de símbolos e figuras e profecias de difícil interpretação para a grande maioria dos cristãos. Para interpretar esses 9 parênteses, teremos que utilizar grande parte do nosso arsenal de chaves e técnicas de interpretação. Sem elas, é praticamente impossível um leigo fazer uma interpretação confiável do Apocalipse. Aqui é a hora de utilizarmos a chave judaica das eras. Essa chave nos mostra que o que está acontecendo do capítulo 6 ao 18 é o que chamamos de a passagem ou a transição das eras. Vou explicar de forma bem resumida a visão judaica que essa chave transmite. Para o judeu, a história do mundo estaria dividida em 2 eras, a era presente e a era vindoura. A palavra era vem do grego aion, e aion muitas vezes é traduzido também como século. Então, aion às vezes aparece na nossa Bíblia como século e às vezes aparece como era, tanto no plural como no singular. Portanto, séculos ou eras é a mesma coisa. E significa o curso desse mundo ou o sistema que vigora nesse mundo, que atualmente é governado por Satanás, que segundo a Bíblia é o Deus desse século. Como eu disse, os judeus acreditavam em 2 eras, a era presente e a era vindoura. Essa crença em 2 eras veio dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas transmitiram em seus livros que a era presente é governada por Satanás e é cheia de maldade, injustiça, adultério, prostituição e morte. E os judeus tinham a visão de que um dia essa era má teria um fim. Essa crença em 2 eras pode ser percebida em alguns textos do Novo Testamento, pois o Novo Testamento foi escrito por judeus em sua maioria. Ele foi escrito debaixo de uma visão judaica, como resultado de uma herança ideológica deixada pelos profetas. Veja como essa visão de 2 eras foi difundida pelos escritores do Novo Testamento. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Lucas 20, versículo 35. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Hebreus capítulo 6, versículo 5. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Para mostrar, na era vindoura, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 7. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesta era, mas também na era vindoura. Efésios capítulo 1,
versículo 21. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta era, e nem na era vindoura. Mateus capítulo 12, versículo 32. Veja que os autores do Novo Testamento criam em duas eras, a era presente e a era vindoura. Eles também criam que para essa era má terminar e chegar uma nova era de paz, justiça e prosperidade, só se fosse com uma intervenção divina. Os judeus acreditavam que apenas Deus teria o poder de intervir no curso da história humana e colocar um fim nesta era presente. Eles leram nos profetas que a mão de Deus, em um dado momento da história, iria mudar as coisas nesse mundo. Então, eles acreditavam que o Messias iria trazer a nova era tão desejada. Os profetas revelaram que o Messias, com a sua vinda, traria essa nova era e iria governar a terra com justiça a partir de Jerusalém. Só que a crença judaica também nos mostra que antes dessa era má ir embora, a humanidade iria experimentar o pior momento da sua existência. As forças da natureza iriam se voltar contra o homem em uma escala jamais vista. Fomes, pestes, pragas, terremotos, furacões e outras catástrofes iriam atingir o seu clímax neste tempo. Nós conhecemos na Bíblia este período como tribulação e sabemos que vai durar 7 anos. Portanto, entre uma era e outra, existe um intervalo de tempo de 7 anos, que é a transição das eras. Então surge uma pergunta: é possível ver a divisão das eras exatamente como o judeu via no livro do Apocalipse? A chave judaica das eras nos mostra que o livro do Apocalipse foi dividido de acordo com essa visão. Vamos ver? Do capítulo 1 ao capítulo 5, vemos a era presente, ou presente século. Do capítulo 6 ao 18, vemos o intervalo de tempo que conhecemos como tribulação, que é a transição das eras. No capítulo 19, vemos a intervenção divina alterando o curso das coisas, ou seja, Cristo, com a sua vinda, porá fim à tribulação que haverá de durar 7 anos. E, enfim, estabelecerá o fim desta era. No capítulo 20, vemos a era vindoura sendo implantada no reino milenar de Cristo. Nos capítulos 21 e 22, vemos a era vindoura sendo perpetuada no estado eterno. Veja que da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento via a transição das eras, da mesma forma os escritores do Novo Testamento via. E o autor do livro do Apocalipse escreveu o livro com este mesmo arcabouço profético. De forma bem resumida, eu estou te mostrando que a chave judaica das eras é eficiente para transmitir um pouco da maneira que os judeus viam o cumprimento das profecias. Portanto, de acordo com essa visão, o que estamos vendo do capítulo 6 ao 18, onde estão localizados os parênteses, é a transição das eras, que é mais conhecida como tribulação. O conteúdo dos parênteses é mesmo um osso duro de roer. Para continuar interpretando, vamos precisar de mais uma chave para nos fornecer mais um pouco da visão judaica do cumprimento das profecias. Nosso próximo passo será localizar os povos no livro, pois muita gente se perde, não sabendo para que povo determinada profecia está se cumprindo no livro. Muitos pensam que a igreja substitui Israel no plano profético. Com esse pensamento, insistem em colocar a igreja na tribulação. E até usam a frase: a igreja é o Israel de Deus. Isso é um tremendo equívoco. A chave dos 3 povos de representação bíblica vai desfazer esse engano. No nosso primeiro vídeo, a aluna Emanuele Silva disse o quanto o conhecimento dessa chave foi importante para ela. Ela ressaltou que interpretar a Bíblia ficou muito mais fácil depois que aprendeu a chave dos 3 povos. E realmente ela tem razão. A chave dos 3 povos de representação bíblica é mesmo fantástica. Quem nos fornece essa chave
é o maior intérprete das Escrituras que esse mundo já conheceu, o apóstolo Paulo. Você terá o privilégio de ter a mesma visão do cumprimento das profecias que o apóstolo tinha. Paulo via o cumprimento das profecias atingindo 3 povos de forma distinta: judeus, gentios e igreja. Se o apóstolo Paulo via dessa forma, não tem razão de vermos diferente. Afinal de contas, seria uma perda de tempo tentar argumentar com o maior intérprete da Bíblia que esse mundo já conheceu. Ele vai nos fornecer essa chave em diversas passagens do Novo Testamento. Eu vou te mostrar apenas 2 delas. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós, a igreja, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja que Paulo cita 3 povos de representação bíblica: judeus, gentios e igreja. Conhecendo os povos. Quem são os judeus? São todos os descendentes de Abraão, aqueles que são da sua linhagem. Quem são os gentios? São todos os povos da terra que não são judeus. E quem é a igreja? São todos aqueles que se convertem ao evangelho de Cristo, seja ele gentil ou judeu. Tem uma forma do gentio se tornar igreja? Tem. Quando ele aceita Cristo, ele se torna igreja. Tem uma forma do judeu se tornar integrante da igreja? Tem. Quando ele aceita Cristo, ele passa a fazer parte da igreja. Portanto, Paulo via o cumprimento das profecias atingindo esses 3 povos: judeu, gentil e igreja. Como podemos utilizar essa chave no livro do Apocalipse? No curso Apocalipse em Poucas Horas, você vai aprender que com essa chave vai ser possível apontar no livro do Apocalipse as profecias se cumprindo para estes 3 povos, em tempo, lugar e de forma distinta. Vai ser possível, por exemplo, apontar qual povo será o protagonista na tribulação e qual destes 3 povos não vai passar pela tribulação. Deixa eu usar essa chave para te mostrar que a igreja não passa pela tribulação. Nos capítulos 1, 2 e 3, por exemplo, são os capítulos que mostram a igreja na terra, antes do arrebatamento acontecer. Nestes 3 capítulos, a expressão igreja aparece 19 vezes. A partir do capítulo 4, não vemos mais nenhuma citação da expressão igreja. A próxima citação da igreja é em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, no estado eterno, bem depois da tribulação. Ou seja, na divisão do livro do Apocalipse, você aprendeu que a tribulação no livro vai do capítulo 6 ao 18. E nesses 13 capítulos que mostram a tribulação, não há nenhuma citação da igreja na terra. Portanto, a chave dos 3 povos de representação bíblica nos revelou que no livro do Apocalipse a igreja não aparece no período da tribulação. Com essa chave também será possível saber para qual povo e em que tempo determinada profecia deverá se cumprir no livro. Vamos agora para o próximo passo. A próxima chave que vamos utilizar para te dar uma visão judaica interpretativa das profecias e desvendar o conteúdo dos parênteses é a chave da prioridade profética. Essa chave nos mostra que os judeus voltam a ter prioridade de salvação durante o período da tribulação. Essa é uma das chaves mais importantes do método judaico. Essa chave acaba de vez com aquela ideia de que a igreja substitui Israel no plano profético. Muita gente pensa que Deus não tem nenhum plano com a nação judaica. Pensam que a igreja tomou o lugar do povo judeu e que não haverá uma restauração para eles. Isso é um grande equívoco, pois apesar da igreja desfrutar dos valores espirituais que pertenciam aos judeus, a igreja não os substitui. E isso fica bem claro no livro do Apocalipse, quando usamos a chave da prioridade profética. Deixa eu explicar
de forma resumida para você entender essa questão. Os judeus tinham prioridade de serem alcançados durante o ministério de Jesus e também no início do ministério apostólico. Isso fica claro nas seguintes passagens. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Veja a prioridade de salvação dos judeus na expressão: de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, versículo 16. Mais uma vez, a prioridade é exposta, desta vez pelo apóstolo Paulo. Ele disse, primeiro do judeu. Na carta aos Romanos, no capítulo 9, nos versículos 4 e 5, Paulo vai nos listar 8 razões do porquê os judeus tinham essa prioridade. Acontece que a nação judaica como um todo não receberam a Jesus, ou seja, não creram que ele é o Cristo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Por causa dessa rejeição, o plano com os judeus foi adiado. Agora fará sentido para você as palavras de Jesus em Mateus 20, 16 e Marcos capítulo 10, versículo 31. Os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Veja bem, se os judeus eram os primeiros, fatalmente os gentios eram os últimos. Mas, por causa da rejeição, os gentios passaram a ser os primeiros a experimentarem a salvação. E os judeus, que eram os primeiros, passarão a ser os últimos. E por causa dessa rejeição, o plano com os judeus foi adiado, mas não finalizado. Afinal de contas, eles serão os últimos. É uma ironia muito grande o mundo inteiro experimentar a salvação já há 2000 anos e os judeus ficarem de fora do pacto. Até hoje, milhões de cristãos visitam a Terra Santa todos os anos e vão aos lugares de peregrinação que pertencem à fé cristã. Porém, os judeus que vivem lá permanecem cegos para a salvação em Cristo. O plano com os judeus está interrompido até que haja entrado a plenitude dos gentios, que acontecerá no final da tribulação, como nos revela o apóstolo Paulo. Veja, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, versículos do 25 ao 27. Neste texto, Paulo nos mostra que os judeus estão com o coração endurecido, mas também nos mostra que haverá salvação para a nação em um tempo futuro. Na verdade, a tribulação será um instrumento para amolecer o coração endurecido dos judeus, como nos revelou o profeta Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel, capítulo 36, versículos do 26 ao 28. Mais uma vez, o Senhor nos revela o novo nascimento da nação, que acontecerá no final da tribulação. Eu poderia ficar aqui por horas, mostrando que existe um plano profético para se cumprir para a nação de Israel, mas não tenho tempo aqui para isso. Deixa eu te mostrar como podemos utilizar a chave da prioridade profética no livro do Apocalipse. Bem, como eu falei anteriormente, o conteúdo contido nos parênteses estão cheios de profecias se cumprindo, especificamente para o povo judeu. A chave da prioridade profética vai nos fornecer
a visão de que Deus voltou a tratar com os judeus no livro do Apocalipse e que ele está usando a tribulação para provocar a conversão nacional. Logo no primeiro parêntese, no início do capítulo 7, Deus sela 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, 144 mil judeus se convertem e são eles, e não a igreja, que começam a pregação durante a tribulação. É lindo constatarmos uma coisa: a igreja nunca coexistiu com os judeus no mesmo plano profético. Quando o plano da salvação foi apresentado a eles, a igreja não existia. Quando eles rejeitaram a salvação, a igreja entrou no plano profético e o plano para eles ficou suspenso. Quando a igreja sair, eles entram novamente no plano profético e Deus volta a tratar com eles. E isso é revelado no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse é possível ver os judeus ocupando quase todos os capítulos do conteúdo dos parênteses, que é o período da tribulação. O Apocalipse faz menção a eles, à cidade de Jerusalém e a outros lugares em Israel, direta e indiretamente, nos capítulos 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18. Veja que dos 9 parênteses abertos, apenas um não faz menção ao povo judeu. Fica bem claro para nós que Israel voltou a ter prioridade de salvação no livro do Apocalipse durante a tribulação que vai do capítulo 6 ao 18. Veja que dos 9 parênteses abertos, apenas um, o capítulo 15, não faz menção ao povo judeu. Fica bem claro para nós que Israel voltou a ter prioridade de salvação no livro do Apocalipse durante a tribulação, que vai do capítulo 6 ao 18. A chave da prioridade profética nos abre os olhos para 3 realidades no livro. Primeiro, Israel é o protagonista na tribulação, ocupando cerca de 60% do conteúdo dos parênteses. Segundo, Deus está usando a tribulação para provocar a conversão nacional. Terceiro, Israel que atravessa a tribulação e não a igreja. Vamos agora para o último passo do nosso mapa: raio-x do livro do Apocalipse. Essa técnica de interpretação tem esse nome porque o raio-x convencional tem a capacidade de mostrar a estrutura daquilo que é radiografado. E também o raio-x revela aquilo que não pode ser visto a olho nu. Ele mostra tudo que está oculto para ser melhor examinado. Ele amplia a visão do médico, trazendo precisão no diagnóstico e evitando possíveis erros. Da mesma forma, essa técnica vai mostrar a estrutura principal do livro do Apocalipse. Vai mostrar tudo que está oculto e que precisa ser revelado. E vai nos ajudar a dar um diagnóstico mais preciso, não deixando margem alguma para possíveis erros de interpretação. Essa técnica tem 2 fases. A primeira fase é a preparação para o raio-x. Assim como em um exame de raio-x convencional, existe uma preparação antes do exame, e nesta preparação tiramos anéis, cordões, pulseiras, relógios, para não interferir no exame. Da mesma forma, fazemos uma preparação antes de aplicarmos o nosso raio-x. No exame do raio-x do livro do Apocalipse, a nossa preparação consiste em fazermos um resumo das principais profecias bíblicas, selecionando os principais acontecimentos que estão se cumprindo no livro. Após esse resumo ser feito, partimos para a segunda fase, que é a execução do exame, onde pegamos tudo que foi selecionado e apontamos o seu cumprimento no livro. Agora que você já sabe como é feita a preparação e a execução do raio-x do Apocalipse, deixa eu te mostrar toda a lógica por trás dele. Reflexão: por que o livro do Apocalipse possui tantas citações ou alusões ao Antigo Testamento? A resposta a essa pergunta é a seguinte: o autor do livro queria confirmar a visão que recebera como sendo inspirada por Deus. Ele fez isso citando e apontando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento
correspondente a cada revelação recebida por ele. Citando o Antigo Testamento, o autor do livro do Apocalipse estava validando a autoridade profética do que estava escrevendo, querendo mostrar com isso que o que escrevia tinha a mesma autoridade das profecias do Antigo Testamento, e também que o livro era uma extensão natural das profecias ditas anteriormente por outros profetas. Fazendo assim, ele deixou para nós pistas e apontou qual profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo no livro em cada parte dele. O fato é que, por ser o livro do Apocalipse bastante judaico e repetir muitas profecias do Antigo Testamento, apenas um conhecedor dessas profecias vai poder apontar o seu cumprimento no livro. E conhecer todas as profecias e saber apontar o seu cumprimento no livro demandaria muitos anos de estudo. O método judaico já tem catalogadas todas as profecias que se cumprem no livro. Esse conteúdo está inserido no catálogo número 2 do método, catálogo de localização profética. Neste catálogo estão contidas todas as profecias do Antigo Testamento que têm o seu cumprimento no livro. Além do apontamento das profecias do catálogo 2, o método possui uma outra forma de apontar o cumprimento das profecias no livro. Como vimos há pouco, o autor do livro já deixou as pistas para nós quais profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo no livro. Essas pistas foram deixadas quando quis confirmar a autoridade profética das revelações recebidas por ele. Aproveitando essas pistas deixadas pelo autor do livro, nós fazemos um outro apontamento profético. Fazemos esse outro apontamento das profecias que se cumprem no livro por meio do raio-x do livro do Apocalipse. O raio-x do livro do Apocalipse é uma análise feita com os 3 grandes quadros proféticos da Bíblia. Nestes 3 grandes quadros estão condensados o maior número de profecias. São eles o livro de Daniel e o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o livro do Apocalipse. O exame consiste em cruzar as informações dos principais acontecimentos proféticos nestes 3 grandes quadros. Ao final do exame, fica bem claro que o que foi visto no livro de Daniel e no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras se cumpre no livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19. No exame fica confirmado que o livro do Apocalipse é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. Esse exame é tão surpreendente que aumenta a compreensão do livro de forma extraordinária e também confirma que toda a interpretação feita está correta. Ou seja, ele garante a assertividade da nossa interpretação em 100%. Após o raio-x do Apocalipse confirmar a assertividade da interpretação do conteúdo dos parênteses e mais o capítulo 19, o próximo passo do mapa é fazermos a interpretação do conteúdo contido nos capítulos 20, 21 e 22. Aqui surge um grande problema a ser resolvido. Para interpretar estes 3 últimos capítulos, é preciso ter um conhecimento bíblico fora do comum, porque centenas de perguntas surgirão nestes últimos capítulos da Bíblia, e se não forem respondidas, causarão muitas lacunas na interpretação. Deixa eu citar algumas dessas perguntas que fatalmente surgirão. Como será a vida no milênio? Vai haver doenças, pecado e morte? Vai haver trabalho no milênio? Por que Satanás será preso no início do milênio e no final ele será solto? Quando e onde vai acontecer o julgamento de Satanás e seus demônios? A palavra de Deus em João 3,18 diz que quem não crê já está condenado. Se já estão condenados os que não creem, então por que os ímpios serão julgados no grande trono branco? Quem é a pessoa que está sentada no grande trono branco para julgar? É Deus ou Jesus? Esse julgamento ocorrerá no céu ou na terra? O que é a segunda morte? Os mortos estão conscientes? Existem lembranças da nossa vida terrena quando morremos? Será que vamos nos reconhecer? Onde e quando vai ocorrer o julgamento da igreja? Será que nesse tribunal a nossa salvação estará em jogo?
O que podem ser os galardões? Será que são pedrinhas que vamos receber nas nossas coroas? Será que são níveis de glória diferentes em nossos corpos? Ou cargos de autoridade no governo do Messias? Durante o julgamento do grande trono branco, o livro da vida será aberto. E ali aparecem outros livros que serão abertos. Que outros livros são esses? Quem terá acesso à Nova Jerusalém? Todos terão acesso ou apenas os glorificados? São centenas de perguntas como estas que irão surgir nestes 3 capítulos finais do livro do Apocalipse. Para ajudar a responder cada uma delas, o curso O Apocalipse em Poucas Horas possui 7 módulos extra. São eles: o plano de Deus ao longo das eras, as 3 chaves para se interpretar a Bíblia, o estado dos mortos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, o livro de Daniel e as 2 fases do ministério de Jesus. São 7 módulos extra que você terá acesso logo no início do curso, que irão fechar todas as possíveis lacunas de conhecimento, trazendo as respostas de forma antecipada às centenas de perguntas que surgirão nestes 3 capítulos finais. Quando você chegar nestes 3 últimos capítulos, você já terá a maioria das respostas. E as que não forem respondidas, você terá acesso às respostas nas aulas referentes a estes 3 capítulos finais. Terminar o curso e ter todas as perguntas respondidas é o sonho de qualquer aluno. Um aluno em especial teve o sonho realizado e nos contou a sua experiência. Recentemente, o aluno Marcos Antônio nos mandou um e-mail nos parabenizando pelo excelente curso. Confira o que ele disse. Boa tarde, professor Antônio Lira. O curso é ótimo e lhe dou os parabéns. Eu já fiz 4 cursos sobre escatologia, mas somente agora tenho minhas perguntas respondidas. Veja bem, depois de fazer 4 cursos, somente agora ele pôde encontrar todas as respostas. Bom, agora que percorremos todo o caminho que você vai precisar trilhar para interpretar o livro do Apocalipse, usando o mapa interpretativo, eu quero que você saiba que publicar esses vídeos tem sido uma experiência incrível para mim. Não me leva a mal, mas eu me sinto muito realizado fazendo o que fui chamado para fazer, que é trazer esclarecimentos dos textos da Palavra de Deus e ajudar as pessoas a conhecerem melhor as suas Bíblias. Agora é a hora da decisão. O Dr. Mike Murdock disse: decisões decidem o seu futuro. Você pôde conferir ao longo dessa série várias pessoas que tomaram a decisão de fazer parte do seleto grupo de pessoas que conseguem interpretar o livro do Apocalipse. E você terá a oportunidade de se juntar a elas na próxima turma do curso O Apocalipse em Poucas Horas. O curso é 100% online e você poderá assistir às aulas com aparelho celular, tablet ou PC, de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha uma boa conexão com a internet. Muita gente deve estar se perguntando: quanto custa? Quanto à questão do preço, eu quero que você leve em consideração que eu gastei uma quantia significativa em dinheiro e também milhares de horas estudando em cursos, seminários, conferências e outros eventos. Além do mais, não tem nenhum curso no mundo que ensina as pessoas a interpretarem o livro do Apocalipse, que dirá interpretá-lo em poucas horas. Portanto, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O valor você só vai saber no dia da abertura das inscrições. Porém, haverá uma condição super especial. Essa condição é tão especial que ficará disponível para você em um dia específico e apenas por 12 horas. As inscrições se abrirão às 8 da manhã e se encerrarão às 20 horas. Na próxima quarta-feira, você terá a chance de adquirir o curso O Apocalipse em Poucas Horas com um desconto super especial de 75%. Isso mesmo que você ouviu. Você ganhará um desconto especial de 75%. E na próxima quarta-feira, quem adquirir
o curso O Apocalipse em Poucas Horas, além de ganhar o desconto de 75%, levará também o curso avançado de Escatologia 2.0. Simplesmente esse é o melhor curso de escatologia do mundo, com alunos em 3 continentes: Ásia, Europa e todo o continente americano. Esse curso conta hoje com 280 horas-aula e com mais de 140 assuntos de escatologia que você estudará comigo de forma aprofundada. E ao final do curso, você estará apto a ministrar em igrejas, seminários, simpósios, convenções, conferências e outros eventos. Você vai se tornar um especialista em escatologia bíblica. O conhecimento adquirido nesses 2 cursos vai tornar a sua pregação mais rica e vai te fazer um ministro mais poderoso em Deus. E no final do curso, emitiremos o seu certificado de conclusão. Ou seja, na próxima quarta-feira, além do desconto especial de 75%, você levará 2 cursos e pagará apenas por um. E para deixar esta oferta ainda melhor, quem fizer a sua inscrição na próxima quarta-feira vai ganhar os 2 catálogos do método judaico de interpretação, sendo o primeiro catálogo o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes, e o segundo catálogo o catálogo de localização profética, contendo todas as profecias que se cumprem no livro. Além dos 2 catálogos do método judaico, você ganhará mais 4 bônus secretos, que só será revelado na quarta-feira. E tem mais: os 100 primeiros inscritos vão ganhar uma mentoria personalizada e entrarão para o programa de mentoria 1 a 1 e terão o meu contato pessoal para tirar todas as suas dúvidas. Para ter o acesso ao desconto e ganhar todas essas vantagens, entre para a lista de espera. Apenas quem estiver nesse grupo fechado de WhatsApp vai ter o acesso a esta oferta super especial e ganhará todos esses bônus. Para entrar para a lista de espera, basta clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo. Então clique no botão abaixo e entre para a lista de espera. Enquanto as inscrições não abrem, eu quero te pedir que você role essa página para cima e confira mais depoimentos. Deixe o seu comentário logo abaixo. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. Andem no Espírito e vivam em amor. Um forte abraço. Shalom.